Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, o programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira, nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e também no site seculodiario.com.br, trazendo aí um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira, hoje estou aqui na companhia do meu colega, o jornalista Roberto Junquilho. Ô Junquilho, como é que foi a semana? Bom dia, Vitor, bom dia, Fernanda, bom dia, audiência que está nos assistindo agora. Hoje o Papo de Repórter está quente, viu? Está quente, Vamos em né? frente. Estamos com a presença, assim como o Junquilho falou, da Fernanda Kozemenko. Como é que vai, Fernanda? Tudo certo? Bien. Como estamos também? Tudo certo e nada boa. resolvido, né? Isso aí, desse jeito. O assunto da semana, como o Junquilho falou, é quente, a ofensiva da oposição contra Lorenzo Pasolini, prefeito de Vitória. É um cenário muito tumultuado nos últimos dias, tanto na Câmara Municipal como fora dela. Teve protestos dos pescadores, pedido de impeachment, inclusive, questionamento a secretários e também a prestação de contas na Câmara marcada. Então, vamos falar disso tudo. E o programa ainda tem um bloco de rolê, com as ótimas dicas de cultura e passeios turísticos no fim de semana e na semana que está vindo. E antes, como sempre, vamos para o nosso tradicional giro de notícias. Bom, falando da política, temos a notícia que Contarato entra com ação contra o pastor André Valadão por homofobia. Esse foi um tema forte aí nos últimos dias, né? O senador capixaba rebateu as declarações feitas nos Estados Unidos e transmitidas aos brasileiros pelas redes sociais. Também temos a notícia que Helder Salomão preside a frente de microempresa e reforça seu cacife político. O deputado federal do PT capixaba está fazendo esse debate que é importante, né, sobre a manutenção do Simples Nacional na reforma tributária. Então, está num cargo aí, né, numa posição de destaque nesse momento. Temos também outra informação que ainda sem consenso, a reforma tributária começa a ser votada nessa quinta-feira e Casagrande vem alertando para as perdas do Estado e preocupação com o tratamento dos incentivos fiscais. Outra informação é que o projeto de lei que prevê indenização para vítimas dos massacres de Aracruz foi aprovado, né? A falta de transparência da proposta foi criticada pelo deputado estadual Camila Valadão, do PSOL, assim como apontou o Fórum Antifascista, que é um órgão da sociedade civil. Na coluna socioeconômicas temos também a coluna Encontros, Desencontros, falando que depois de Coser e Euclério foi a vez de Jaque Rocha, homenageada pelo líder do prefeito na Câmara de Vereadores de Cariacica. Ela recebeu essa homenagem, então assim, tem uma pré-candidatura colocada ali, né, da Célia Tavares, foi derrotada pelo Euclério na última, que é do PT, mais movimentos de outros grupos do PT, inclusive o Coser, né, é candidato em Vitória, candidatíssimo, e a Cariacica pode entrar nessa negociata, né, uma troca de apoios, derrubar essa candidatura ou manter essa candidatura do PT está em jogo. Junquilho, você quer fazer algum comentário sobre essas questões aí da política? Vitor, você tem uma notícia muito interessante, muito grave, que é essa questão do André Valadão, né? Esses pastores que são donos de grandes empresas, né? Com a capa de igrejas, de religiosas, que isso não tem nada a ver com igreja. A igreja não é isso, né? Essas são denominações, são para faturar, né? E ele comete isso, como vários outros, que isso veio na esteira do bolsonarismo, né? Que tem que matar os adversários, os diferentes, as pessoas com as quais nós não concordamos, então nós temos que matar. Né? E ele apela para Deus, para Jesus, e Jesus nunca fez isso. Né? Tem uma passagem até muito interessante no livro de Lucas, que impediram Jesus de passar na terra de Samaria, e dois dos discípulos dele disseram, ele não quer deixar a gente passar, não, vamos fazer descer cego, pede aí fogo do céu para destruir tudo. E Jesus responde, não, vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo, vocês estão loucos, mas não vem aqui para destruir ninguém. Né? E ele acha outro caminho e vai por outro caminho, e deixou os samaritanos para lá. Né? Então, esse cidadão aí, que tem um passado nebuloso, né, de cartões de crédito, né, um passado de transformar
essas chamadas igrejas, essas denominações aí de púlpito, de palanque político, né? Esse cidadão ele tem que ser responsabilizado porque ele está cometendo um crime, né? Ele está incitando a violência, né? Dentro da esteira do bolsonarismo aí. Nós passamos 4 anos nisso e ainda continuamos com isso, né? É, Então, essa declaração desse cidadão aí que vive nos Estados Unidos é muito grave, não é? E tem que haver uma responsabilização para apurar não só isso, mas outros bolsonaristas, né, fascistas, né, que vão e o apoiam e por aí vai. De repente se transforma numa guerra santa, entre aspas, e vamos sair matando as pessoas por aí, né? destacar que também o Contarato é um dos poucos, né, parlamentares do Congresso Nacional LGBTQIA+, né, declaradamente, né, e tem também se destacado justamente por essa habilidade de usar os instrumentos jurídicos, né, seja internos da Câmara ou Uhum. externos, nesse caso de denúncia ao Ministério Público, né, ele tem O tido uma Ministério Público atuação entrou com ação, né? E muito nós forte. vimos aqui a repercussão aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Alcântara avalizando essa declaração, é, ocupou a tribuna da Assembleia com a Bíblia na mão, bradando a Bíblia. Como aquilo não é lugar dele levar a Bíblia, ele tem que levar ali a Constituição, ali não é templo religioso, né? E ele lá, depois veio o capitão Assunção e outros dizendo, apoiando aquilo ali, né? Então é um negócio que isso faz parte das distorções, né? Das atrocidades que o bolsonarismo trouxe no país, né? Enganando as pessoas. E o pior é que você chega junto às camadas mais vulneráveis, mais pobres, semi-alfabetizadas, que pegam essas mensagens desses chamados pastores, não é? Esses que pegam esses tipos de pastores, apóstolos, reverendos e por aí afora, não é? E que são próprios porta-vozes do diabo. Eles não têm nada a ver com Deus. Esse pessoal aí são porta-vozes do diabo, não é? São pessoas malignas. Eu São falo isso discursos, sem né, velho? nenhum coisa. Eu escrevi um livro que eles vivem atrás do dinheiro. Eu tenho um livro que eu publiquei em 2017, né, que fala isso, o poder do dinheiro dentro dos sistemas religiosos, né? E esse pessoal faz parte disso. Eu tenho esse livro, Junquillo. Pois é. Aí, E é recomendada a o tipo leitura. de discurso que, além de incentivar pessoas que vão sair matando, né, assim, efetivamente, né, as Uhum. pessoas LGBT, mas também cria todo um preconceito, aumenta o preconceito, e eu me lembro muito da Débora Sabará, né, e outras lideranças, assim, desse universo, que Uhum. falam como que as travestis, né, elas são expulsas da família por ser exatamente por esse tipo de preconceito, né, que muitas vezes vem de uma igreja, assim, que traz esse discurso Uhum. pesado e tal. E essas meninas, né, que vão parar, meninas trans que vão parar na Uhum. rua, enfim, é um efeito em cascata, né? A vida dela se torna um inferno, assim, é muito É, complicado mesmo. pessoal, E passando eles agora. pegam, Vitor, eles pegam, às vezes, passagens do Antigo Testamento, entende? São coisas que são diretamente ligadas ao povo judeu. Não tem nada a ver com as outras. O povo judeu, que é uma coisa dentro da lei mosaica, é um negócio completamente diferente. E eles pregam aquilo como se fosse que levam as pessoas a colocar aquela bandeira de Israel, isso aí, que Israel e tal, Jesus. Israel não tem nada a ver com Jesus, esse Israel daí. Eles crucificaram Jesus, mataram, assassinaram, torturaram, entende? Não tem nada a ver. E eles são enganados, as pessoas são enganadas. Bem, passando para o segundo bloco, né, falando aí um pouco dos movimentos sociais, temos uma notícia bem triste, né? O título dela é Laurenir não vivia no meio da violência, ele combatia a violência. É o relato da família do professor e ativista, né, que foi assassinado no último sábado e foi morto asfixiado e não a facadas, como havia sido noticiado na imprensa. Um cara muito presente na luta da educação, da auditoria da dívida, um militante bastante presente aqui que partiu de uma forma muito trágica, né?
Então fica aqui nossos sentimentos também para a família, para os amigos, né, para os companheiros de luta. Outra notícia é que os estudantes da escola Fernando Duarte Rebelo protestaram em frente à SEDU. A motivação para o protesto foi a exoneração de um diretor e problemas na infraestrutura da unidade de ensino. Durante a semana também tivemos uma notícia que o Porto Central não tem condicionantes para a pesca artesanal. Os pescadores e ambientalistas apontam falta de transparência e visibilidade da pesca no licenciamento. Outra notícia é relacionada à Vila Velha, que a Justiça determina que o CAPS e J fiquem em Itapuã até que a realização de audiência pública seja feita. A Prefeitura de Vila Velha quer transferir esse imóvel, né, de atendimento social para Jabaeté, mas os servidores e usuários são contra. Você pode entender um pouco por quê, né, no séculodiário.com.br. Temos também notícia de que produtos das abelhas sem ferrão do Espírito Santo começam a ter poder terapêutico revelado. Isso fala a história sobre a parceria da Associação dos Meliporicultores do Espírito Santo com a UVV, que estudou o pólen, o própolis e o mel de uruçu capixaba. Outra notícia é que um fórum quer a inclusão da fotografia nas políticas culturais do Estado. A mobilização divulgou a Carta de Vitória, que cobra editais específicos e participação em conselhos consultivos e deliberativos pelo setor da fotografia, né, na discussão cultural aqui do Espírito Santo. Fernanda, você quer fazer os destaques? Você falou dessa manifestação dos estudantes, eu acompanhei o começo disso, e realmente, segundo eles e os professores aí que estão colocando abaixo-assinado, colocando vídeos nas redes sociais, ele é um professor muito querido, que tem trazido muitos benefícios para a escola, e recebeu esse aviso de exoneração, parece que está só no períodozinho de teste até chegar um outro diretor, e a escola toda está bem mobilizada para impedir que isso aconteça, porque eles entendem que é uma retaliação e o clima dentro das escolas assim é sempre tão tenso, né? A gente que é repórter, que acompanha isso, todos têm sempre muito medo de falar, porque esse vínculo empregatício muito frágil de deter, que a maioria dos professores está nessa condição, então eles ficam com medo de ser mandados embora a qualquer momento, então eles têm muita dificuldade também de fazer as denúncias, de fazer os seus posicionamentos, né? Então, os estudantes acabam tendo um pouco mais de liberdade e vão aí à frente, né? E levam essas questões. A gente vai continuar acompanhando, espero que isso seja revertido. Mas a gente publicou aí também casos semelhantes de decisões autoritárias, assim, né, da gestão estadual da SEDU, que, enfim, demite diretor, demite professor que é querido, que tem todo o movimento, mas, enfim, lá nos bastidores acontecem essas retaliações e acaba ficando isso, por isso mesmo, né? A corregedoria acaba não dando retorno, só coloca lá e a gente nunca vê nenhum resultado da corregedoria sobre isso. Você falou aí do Porto Central também, né? Também. O Porto Central é aquela velha história, né? Os pescadores realmente estão invisibilizados, como o Nego da Pesca colocou muito bem aí, e é incrível a gente perguntar isso. Nego, não tem condicionante para pescador? O Porto Central, né, que vai se instalar na Foz do Itabapoana, tem 400 famílias de pescadores ali que dependem daquele ambiente e não tem condicionante definido, como que pode? Né? São coisas inacreditáveis mesmo. E ele falou, olha, se tem, a gente não conhece. E olha que esse licenciamento está aí, o EIA-RIMA é de 2013, né? 10 anos de EIA-RIMA e não tem. Aí a gente pergunta ao IBAMA também, IBAMA, não tem condicionante? Eles respondem com uma série de coisas lá, mas de fato não tem, assim, não tem uma coisa ainda definida. E é tudo muito truncado, de fato. Outra coisa que eles colocam, é muito difícil ter informação, até para a imprensa oficialmente solicitando, eles vão jogando assim e a gente nunca sabe com nitidez o que está acontecendo, mas a informação dos pescadores é essa, não tem. E a gente falou também com outras associações, colônias, federações, e é sempre esse o sentimento, né, de que não tem nada claro, o que eles colocam que tem não atende às necessidades, o fato é esse, né, os pescadores estão lá sem nenhuma garantia do que eles vão fazer da vida deles depois que aquilo tudo estiver completamente alterado e impossibilitado de continuar pescando. Beleza. Abelhas também. Vamos falar uma notícia boa, né, gente? Alguma notícia, né? No show, né? As Espírito Santo. A uruçu capixaba, que é uma espécie endêmica, só ocorre nas montanhas capixabas. Está tendo esse estudo lindo aí, que é fruto de um caso famoso, né? Que a gente
descobriu isso apurando, que é uma doutoranda, né, lá da UVV, que é casada com um meliponicultor, então a paixão da vida dele as abelhas, e ela viu aquilo e decidiu colocar as abelhas no trabalho dela de doutorado e está fazendo esse primeiro estudo sobre o poder terapêutico desses produtos da Melipona capixaba, que é a nossa abelha endêmica sem ferrão, né? E aí descobriram muitas coisas legais, assim, tem mais estudos em outros biomas, em outros estados, e a abelha urso capixaba chegou muito próximo do poder terapêutico da Amazônia, por exemplo, das abelhas de lá. Então, acho que tem muita coisa boa, né? E os meliponicultores pedem, aproveitam esse gancho de dizer que tem esse tesouro todo aqui, mas a primeira pergunta que a gente faz é, tá, e como é que eu posso ter esse pólen, esse mel, né? Como é que eu posso comprar e ter isso na minha vida? Tem muita dificuldade, porque eles não podem fazer uma produção comercial disso, existe uma barreira legal, e eles estão negociando já há alguns anos para que tenha uma regulamentação para que eles possam fazer uma produção comercial dentro de um contexto de conservação, que é possível, já tem toda essa proposta ali na mesa, mas isso ainda não foi regulamentado. Então, eles não conseguem produzir, assim, eles têm tipo 50 caixinhas só no mar, 49, na verdade, que cada um pode ter. E essa abelhinha, ela produz muito pouco, né? Não sei se vocês já viram esse mel da abelha sem ferrão, ele é muito menos, assim, É mais muito menos docinho. do que a outra. Então, para você vender uma quantidade, sabe, você tem que ter uma quantidade de abelha e eles estão nessa briga. Enfim, estão esperando o IEMA tomar uma decisão, definir essa instrução normativa para que eles possam produzir e para que esses produtos cheguem, né, para a gente se Mas não dá muito beneficiar. spoiler, não. Deixa o pessoal entrar lá. Só entrar no Século Diário, na coluna de meio ambiente, tem um pouco dessa história de amor Eu e sou mel. testemunha do poder terapêutico desse mel. Eu já comprei uma vez aqui na feirinha aqui do centro da praia e usei, a menina me explicou e tal, e eu fiquei curado, É uma delicioso. espécie de uma bronquite, uma coisa assim. Isso tem muito tempo. Própolis também é Maravilhoso. E é maravilhoso. caro para burro, viu? Você É toma em um quantidade pouquinho assim, menor, dura muito, né? se eu não me engano, R$ 30 ou R$ 40, um tiquinho assim Mas de você mel. toma pouquinho também. O poder dele é maior. É, É. É por isso que é legal falar do poder terapêutico, porque se você quer usar isso como alimento, é complicado, porque ele é é, muito caro. Né? O pólen, por exemplo, da apis, que é a abelha africana, você, vamos lá, eu como todo dia de colherada, mas se você for usar da abelha sem ferrão, é uma quantidade menor, então é mais é. terapêutico mesmo. Beleza. Bom, só para dar um informe aqui também dos nossos canais, né, de podcast, do YouTube, tem uma entrevista sobre racismo ambiental e educação ambiental antirracista com Vitor Jesus e Andréa Ramos. Tem também o Pocando pelo Mundo com o capixaba Ricardo Dutra Gonçalves, que tem uma carreira internacional aí na área de design social. E nesse domingo, 9 horas, entra o Política ES também, falando sobre a política de Vila Velha. O convidado é o Rafael Primo, foi candidato à prefeitura na última eleição pela rede e agora está no PT. Então ele fala um pouco aí dos desafios, galera de Vila Velha, muito importante para discutir. Agora vamos passar direto para o nosso assunto quentíssimo, o assunto da semana. Bom, a semana foi bem movimentada, como a gente falou, né? O tema aqui é a gestão de Vitória, da Lorena Pasolini. No domingo, né? Abrindo a semana pela manhã, teve a barqueata, né? A tradicional procissão marítima, em homenagem a São Pedro, né? Comandada pelos pescadores, e houve ali um protesto, né? Inclusive com vários gritos de fora Pasolini. Teve uma audiência também na Câmara, né? Vamos começar aqui que a gente vai falar de várias coisas, né, que ocorreram no dia da semana. A Fernanda acompanhou esse tema dos pescadores. Teve audiência, eu queria saber como é que tá também esse posicionamento. É uma lei municipal anterior, né, da gestão de Luciano Rezende. Se o prefeito já se manifestou, por que que eles gritaram, né, ali um fora Pasolini, enfim, como é que a gestão está trabalhando, porque é uma questão que nas últimas semanas tem sido os principais instrumentos ali de pressão, né, dos movimentos sociais em relação à prefeitura e à Câmara. Os pescadores estão contra essa lei municipal, na multa 77 de 2017. Ela foi aprovada pelo prefeito anterior, Luciano Rezende. Porém, Pasolini chegou e simplesmente deu continuidade a essa proibição, que é, na verdade, uma criminalização, né, da pesca artesanal. Porque na medida em que você proíbe os pescadores numa canetada de pescar,
eles não têm outra atividade e começaram, de fato, a pescar escondido, né? E serem perseguidos pela polícia. Eu me lembro, sabe, Vitor, Junquinho, eu acho que, não sei, vocês não estavam ainda na redação, mas em 2017, quando as redações eram presenciais ainda, eu estava na redação do Século, e ligaram para a gente, sabe, lá no jornal, o pessoal de São Pedro, de Ilha das Caieiras, ligaram em desespero, ficou assim, me arrepiando de lembrar. Gente, pelo amor de Deus, ajuda nós aqui, porque a polícia está vindo, estão roubando, tirando nossas redes, não estão deixando mais a gente pescar, pegar o caranguejo, pegar o siri. Eu falei, gente, mas como é que vocês estão aí, Ilha das Caeiras, e não pode pescar? A polícia está proibindo vocês de pescarem, mas essa é a atividade aí do bar. Eu não sei, ninguém sabe, agora disseram que é proibido, que é contra a lei, a gente está sendo tratado igual bandido, a polícia aqui. Eu não entendi nada, eu achei aquilo tão absurdo que a gente nem conseguiu noticiar na época. Eu confesso a minha incapacidade de compreender o que estava acontecendo, que era uma coisa bizarra mesmo. Agora voltou a ter apreensões, né? Por isso que esse tema voltou à tona. Né? E aí, assim, 3 anos depois, acho que já com Pasolini, se eu não me engano, ou não, ainda não, foi em 2020, eles fizeram os primeiros grandes protestos na cidade, com placas, né? Pescador não é bandido e tal, e a gente noticiou isso. E nessa época eu me lembrei daquele telefonema que foi dado para a redação. Eu falei, gente, então é verdade, o pessoal estava falando de uma lei que criminaliza o pescador de uma hora para outra. Eles pescavam num dia, acordaram no outro dia como bandido, assim, não teve nenhum diálogo. Uma coisa muito bizarra. E aí eles fizeram esses protestos em 2020, não adiantou nada. Né? E agora o que tem de novo 6 anos depois? Por uma coisa que a gente também não sabe direito como que aconteceu, mas chegaram lanchas novas de fiscalização, tanto para a prefeitura quanto para os outros órgãos, IBAMA, enfim, a gente não tem muita informação precisa. Falam que a Renova que deu essas lanchas, aí depois falam que não, enfim, mas chegaram de fato lanchas novas de fiscalização, e no dia 6 de junho eles reuniram todos esses órgãos, capitania, polícias, e foram e apreenderam várias redes de pescadores. Então, agora eles estão muito vigilantes em cima dos pescadores. 7 barcos tiveram todo o seu material apreendido com multas de não sei quantos mil reais. Então, assim, como a fiscalização ficou muito mais agressiva, eles realmente tiveram que parar totalmente a atividade. Então, isso que deflagrou esse movimento forte, né, de reivindicação, de protesto, que está caindo sobre o Pasolini, porque ele é o prefeito agora e ele está sabendo disso há muito tempo, do que está acontecendo, e não está fazendo nada. Né? Então, assim, tudo bem que foi herdado de Luciano Rezende, mas ele já está, ele é o dono da caneta agora, e ele podia, tomando o pé da situação, tomar alguma atitude, e não está tomando. Então, ele foi vaiado domingo lá na procissão, os pescadores não foram para a procissão de São Pedro, né? Aí ele, né, fez toda aquela divulgação, que é a maior festa que ele já fez para São Pedro, investimento enorme, mas os pescadores, que deveriam ser os grandes homenageados, já que São Pedro é padroeiro dos pescadores, estão nessa situação, há 1 mês sem trabalhar, tem gente já passando fome, né? Inclusive o secretário de Meio Ambiente municipal, Tarcísio Fuega, tem aparecido, né, feito essas operações, né, de jaleco com a roupa ali de polícia ambiental, quer dizer, parece que é a mesma lógica que é da Romu, da Guarda Municipal, de militarização, isso está muito em voga, está dando muita visibilidade e cada vez mais isso entra em evidência nesse governo Pasolini. Agora eu queria trazer pouco... Eles, só para falar assim, uma coisa que eles atacam muitos pescadores, pescador pega muita tartaruga na rede. Né? Enfim, tem uma solução para isso que precisa ser discutida, e isso foi levado para a audiência, né? Que essa pesca assistida ela seja testada para que se veja se realmente é viável de conciliar a conservação com a pesca. Enfim, conversar, né, gente, que é o básico, né? Mas a prefeitura não tem se posicionado muito claramente em relação a isso. Ela não foi na audiência, né? A Câmara audiência, ele foi convidado, o secretário, mas ele não foi. E o Luiz Emanuel também não foi, que é o autor da lei, né? O vereador que é o autor da lei, também não foi na audiência. E aí, assim, na Câmara a gente está tendo várias questões. Queria passar a bola aqui um pouco para o Junquilho também, porque a gente teve um fato, né, aí novo, que foi um pedido de impeachment do vereador André Moreira, do PSOL, alegando crime de responsabilidade do prefeito por não cumprir, né, não responder às solicitações do mandato. Também por deixar de prestar contas, aí isso acabou sendo resolvido, né, ele não prestou contas semestralmente à Câmara, já aconteceu no ano passado isso, agora foi convocada para a semana que vem.
e também por praticar autopromoção em eventos, né? Ele está aparecendo, está até cantando nos eventos, né? Com o Olodum, com sei lá quem. Então, essas foram 3 alegações. Além disso, a gente teve uma verdadeira sabatina ao secretário Luciano Ganho, secretário de Cultura, também por uma denúncia do André Moreira de favorecer empresários, né, na contratação de shows. Ele foi, né, teve que responder isso na Comissão de Cultura, presidida pelo Anderson Goggi, que era cotado para ser secretário de Cultura na negociação dos partidos. Ele foi convidado e acabou rejeitando, mas nesse meio termo também dizem que, na verdade, o secretário puxou o tapete, teve dossiê rolando contra o Goggi, né? Eles estão claramente brigados. O Goggi, ele, na verdade, ele faz ataques fortes ao secretário, né? Ele faz enfrentamento durante essa sessão e tem feito, os dois têm feito acusações, né? Ser provocado publicamente na imprensa, porém ele ainda não desembarcou do Pasolini, né? Ele faz alguma defesa do Pasolini, embora eu vi em alguns lugares que ele teria desembarcado, acho que não é bem assim ainda. Então a prestação de contas dele, de início tinha sido anunciada para sexta-feira, que aí seria mais uma bomba para essa semana cheia, mas foi adiada, né? Foi remarcada agora, vai acontecer na semana que vem. Também teve a questão do Piquet, né? O presidente da Câmara declarou que analisaria a cassação de Pasolini e disse não ter compromisso com o erro. Então ele é da base do Pasolini até então, né? Mas tem tido muitas movimentos, né, Junqueiro? Muita gente vem falando que não é bem assim, que ele está se distanciando cada vez mais do prefeito. Então eu queria que você comentasse um pouco como é que está esse termômetro aí, né? Entre Câmara e Prefeitura, embora ele tenha maioria, né? Absoluta, mas parece que a oposição nessa semana conseguiu acuar um pouco a gestão. Sim, a questão do Pasolini, o pedido de impeachment feito pelo André Moreira, ele serve como impacto, né? Mas que não vai vingar, porque, como você acabou de dizer, ele tem maioria na Câmara, ele comanda na Câmara, embora ele tenha perdido alguns aliados, inclusive o Piquet. Ele começa a perder o Piquet também, que já falou por várias vezes, pelo menos 3 vezes, que assim não dá, que é desrespeito, porque para fazer a boa política, dentro do conceito clássico de política, o Pasolini é um fracasso. E o Aridelmo é outro fracasso pior, que é o grande conselheiro dele, né? Então, até para mandar a prestação de conta, ele mandou um ofício assinado pelo Aridelmo, que é o secretário de governo, e não por ele, endereçado ao Leandro Piquet, e não ao presidente da Câmara, Leandro Piquet, marcando um dia que seria amanhã, sexta-feira, dia 7. Então, o Piquet se sentiu desmoralizado, desrespeitado, essa coisa toda. Mas por trás disso tudo, desse imbróglio todo aí, está a eleição de 2024, né? E, por consequência, de 2026 também. A formação de grupos, né, que começam a ser articulados aí, do republicano, inclusive, que é o partido do Piquet, do Pasolini, mas que está havendo um descolamento, pode haver um descolamento entre Pasolini e o grupo que está sendo formado aí, que tem Eric Musso, que é colado com Piquet, tem outros atores, né, que já estão surgindo no cenário político, né? E a cobrança mais impactante que foi feito ao Pasolini com relação a essa prestação de conta foi feito, sem tirar o valor do pedido do impeachment do André Moreira, foi feito pelo vereador Vinícius Simões, no discurso da Câmara, que ele disse, olha, você é um delegado e você não está cumprindo a lei, você tem que vir aqui. Ele fez um discurso duro, não é, com relação a essa coisa de prestação de contas, que é uma obrigação, né, legal, né? Tem na lei orgânica, na Constituição e outras normas aí do país. Então, o Pasolini hoje, politicamente, ele se isola cada vez mais. Ele começou a fazer algumas nomeações, como secretário de esportes e outros,
tentando se recuperar, porque a imagem dele é tremendamente desgastada, né? E isso se deu com relação à Câmara a partir de um acordo não cumprido naquele projeto de aumento do salário dos vereadores. Ele E foi vetou e tudo jogou para a Câmara a acertado, responsabilidade, né? tudo bonitinho acertado, e na hora, por Aridelmo e presidente da Câmara, os líderes dos partidos, e na hora de ele deixar essa coisa correr solta, ele vetou o projeto, não é? E aí começou a aumentar o nível de insatisfação, né? A Carla Então, a Costa até se situação dele com pronunciou. relação à Câmara, só para concluir, não é boa, embora ele tenha maioria e pode realmente mudar essa situação com um cargo aqui, outro ali e tal, para os vereadores, molhar a boca de cada vereador com as benesses, né, que a lei permite, né, que é nomear essas coisas todas. A Carla fez um discurso essa semana justamente falando que para os colegas dela, né, ela é deputada, uma vereadora de oposição do PT, para pararem de colocar a culpa no Aridelmo, né, de terceirizar as culpas, porque aconteceu tal coisa com o Aridelmo. Não, a responsabilidade de tudo é do prefeito, né? Então, assim, já para a agenda da semana que vem, dia 12, quarta-feira, às 9h30 da manhã, que é a hora da Dia sessão. 12. Dia 12, isso. Vai estar o Pasolini lá na Câmara, né? No YouTube da Câmara de Vereadores dá para acompanhar, e dá para acompanhar de lá também, né? Quem puder, lá na Câmara, que fica em Bento Ferreira, em anexo E a à oposição, Prefeitura. Vitor, tem boas investidas, né, para cobrar nessa prestação de contas. Uma delas é com relação à Secretaria de Cultura, né? A Secretaria de Cultura realmente deverá ser um dos assuntos, né? Essa questão dos pescadores também. Sim, vai ser uma E, oportunidade de enfim, botar na cara, né? da situação da cidade de um modo geral, né? Ele continua com a maioria, mas é isso. Nos últimos tempos, a coisa está muito revolta ali, e quanto mais próximo da eleição, como a gente tem dito, né? Com relação aos Tende a... pescadores, eu não sei se ainda caberia. Há um outro problema aí que precisa ser levantado, Fernando, que são as condições de trabalho deles. Entendeu? Porque eles têm patrão, eles têm o dono do equipamento, o dono do barco, né? E eles trabalham num regime que a gente podia chamar, há uns 20 anos, teve um levantamento que foi feito aqui, num desses jornais aqui que eu trabalhava, de um advogado, Cizenando Pechicha Filho, morreu num acidente de avião lá em Belém, e ele fez um trabalho muito bom chamado Os Boias Frias do Mar. Um trabalho maravilhoso sobre as condições de trabalho dos pescadores aqui no Espírito Santo e no restante do país, né? Se mexer nisso aí, acho que vai levantar muita coisa ainda, né? Por enquanto, eles estão só pedindo o direito de trabalhar, né? Tem que conseguir isso de volta para poder mexer nas outras coisas. Pessoal, agora vamos passar para o bloco de rolê com as dicas de cultura e viagem. Bom, falando da agenda da semana, em Colatina, nesta sexta-feira, dia 7, acontece a estreia do filme Colatina, A Princesa do Rock, de Nilo Tardim, e o último trem de Fabrício Bertoni começa às 19h30 na área verde de eventos da Avenida Beira Rio, em Colatina. Temos também um evento no centro de Vitória, Ocupa Rua 7, acontece sexta, sábado e domingo com música, dança, exposições, gastronomia, muitas outras coisas. Começa na sexta-feira, às 18 horas, em frente ao Centro Cultural Triplex. E no sábado e domingo vai ter a programação de 9 da manhã às 16 horas, com várias atrações. Então, para quem quiser dar um rolezinho pelo centro, é uma boa opção. Temos também a notícia que o cantor e compositor Douglas Richa faz shows nesse fim de semana. Vai ser sexta-feira na cervejaria Fratelli Reggiani, em Jardim da Penha, e no sábado na cervejaria Barba Ruiva, em Domingos Martins, trazendo várias canções e também o lançamento da música Vai, Não Para Não. Em Vitória, no sábado, dia 8, temos a 7ª Feira do Vinil da Barraca da Carol, em Jardim da Penha, para os aficionados aí pelo vinil. Vai de 13 às 17 horas, fica na rua Francisco Eugênio Mucielo. Também no sábado, 18 horas, tem a festa Onça Julina, promovida pelo bloco Amigos da Onça, na Casa da Gruta, que fica na rua Barão de Monjardim, centro de Vitória.
Programação sonora tem os seletores Léo Vaz, Patrícia Bragato e Renatinho DJ, ritmos como forró e muita música brasileira. No sábado também à noite, no Espaço Chico Bento, que fica em Manguinhos, lá na Serra, tem show do grupo Quarto Crescente, formado pelo músico Carlos Papel, Aloy Júnior, Marcos Coco e Dom Borba, música de primeiríssima qualidade. Então, no sábado, às 20 horas, o V artístico de R$20, reservas pelo telefone 27 98131 8774. No domingão, 9 de julho, tem a feijoada do Movimento Negro Unificado, o MNU, que vai ser realizado no Clube de Pesca, fica ali em Santo Antônio, em Vitória. A entrada custa R$50 com a feijoada incluída, crianças menores de 12 anos não pagam. A feijoada vai ser servida de 12h30 até as 4 da tarde, além de bebidas e drinks vendidos no local. A atração cultural é o Edson Norberto. O evento é importante para articulação política e também para arrecadação, né, de fundos para as atividades do Movimento Negro Unificado. Então, quem puder, compareça, valorize, fortaleça e se articule. Também temos a estreia no Palácio Anchieta, essa semana, da exposição Novos Viajantes, que reúne 115 obras de desenhos, pinturas, fotografias de cientistas, naturalistas, botânicos, zoólogos e artistas que registraram o Espírito Santo entre o século XVI e XIX. Fica até 10 de setembro lá no Palácio Anchieta, tem tempo, mas a entrada é gratuita também, e os horários de visita são de terça a sexta-feira, de 9 às 17, sábados e domingos e feriados, de 9 às 16. Agendamento de grupos pelo telefone 27 3636 1032 ou pelo e-mail agendamento.palacio@gmail.com. No nosso Anota Aí, algumas atrações que estão por vir aí, temos no mês que vem, falando em feijoada, né, a primeira feijoada da AGES, que é a Associação de Gays do Espírito Santo, no dia 6 de agosto, a partir do meio-dia, na quadra da Pega no Samba, fica em Consolação. A AGES foi fundada em 2001 e está trabalhando com o acolhimento da população gay na luta pela garantia da comunidade LGBT de seus direitos. O evento tem o objetivo de levantar fundos para ajudar a regulamentar a associação para que possa continuar desempenhando sua função social. Então, a feijoada vai ter pagode, DJ e a bateria da Pega no Samba. Informações pelo WhatsApp 27 99 648 2990. Temos ainda, nesse mês de julho, a primeira festa da colheita do café da Reforma Agrária Capixaba. Vai acontecer no dia 22 de julho, na sede da COP Terra, que fica no assentamento Vale da Vitória, em São Mateus. Mais informações no Instagram do MSTS_MST. Outro evento que vai ter no fim do mês é o FEXTA, Festival de Cinema de Santa Teresa, que acontece de 27 a 29 de julho, levando cinema, moda, música, oficinas, arte e cultura para a cidade de Santa Teresa. A programação e outras informações tem também no Instagram, @FEXTA Festival de Cinema, FEXTA é FECSTA. E antes disso ainda, né, já nos preparativos do festival, vai ter uma palestra promovida pelo FEXTA sobre LGBTfobia e direitos humanos em Vitória, tendo como convidada a arte educadora e drag queen Rita Von Dutti, muito conhecida nas redes sociais. Serão 2 sessões na sexta-feira, dia 14 de julho, umas 18 horas e outras 20 horas no Palácio Sona Cabral, que fica no centro de Vitória. E aí a retirada dos ingressos é gratuita, mas tem que chegar lá um pouquinho mais cedo. E aí, aproveitando Santa Teresa, vamos dar a nossa dica cultural a essa cidade belíssima, né? A primeira colônia italiana do Brasil. Então, tem vários pontos turísticos, né? Um dos principais é a Rua do Lazer, onde tem vários bares e estabelecimentos. Destaque aí para o Bar Elite, que é esse mobiliário tradicional, comida de boteco. Por ali tem cerveja artesanal, tem chocolate artesanal, enfim, tem uma infinidade de coisas para visitar. Também ali está o Museu de Biologia Professor Melo Leitão. Então, o destaque foi criado pelo ecologista Augusto Ruski. Possui uma área aí de Mata Atlântica, espaços de exposição para você caminhar, observar beija-flores e outros animais. Então, um passeio também bastante bacana de se fazer lá em Santa Teresa. Essas são as dicas. Vamos ficando por aqui, agradecendo aí Fernanda Cozemaker e Roberto Junquilho pela participação. Sou o Vitor Taveira e a gente volta sempre às sextas de manhã com um Papo de Repórter e muito mais informações nos canais do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio e também no seculodiario.com.br. Até logo, pura vida.
Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.